Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o mercado da soja em nível mundial, vamos falar das projeções para a safra deste ano do complexo soja. Eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, ele é diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o carro movido a energia. Vou falar também do crescimento do setor agropecuário e nós vamos falar da safra de soja 23-24. As previsões são de crescimento segundo o relatório do USDA. E eu vou conversar com o Matheus Itagiba, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre um tema também muito interessante, o cenário brasileiro e mundial dos grãos. Será que a recuperação está desenhada para curto, médio ou longo prazo? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da soja em nível mundial. Essa previsão de aumento na oferta global da soja tem influenciado os agentes do mercado, levando-os a adiar as suas compras, esperando por preços mais baixos no mercado futuro. A expectativa é que a ampla oferta mundial resulte em uma competição acirrada entre os principais produtores, o que pode levar a uma pressão adicional nos preços. No Brasil, a finalização da colheita da soja também tem contribuído para a queda dos valores. A safra brasileira, ela tem sido considerada uma das maiores da história, o que aumenta a oferta interna e impacta diretamente as cotações. Além disso, as condições climáticas favoráveis têm permitido o início da semeadura da oleaginosa no hemisfério norte, o que amplia ainda mais a perspectiva de oferta global. E diante desse cenário, produtores e agentes do setor estão atentos às flutuações do mercado e adotando estratégias para enfrentar os desafios impostos pela queda nos preços da soja. A diversificação de cultura e a busca por novos mercados são algumas das alternativas consideradas para minimizar os impactos negativos. E agora vamos comentar sobre as projeções para a safra deste ano do complexo soja. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, ela atualizou as suas projeções para a safra 23 e as estatísticas mensais do complexo soja até o último mês de março, com a produção de soja na atual safra, cresce em relação às projeções do mês passado, de 153,6 milhões de toneladas para 155 milhões de toneladas. Este incremento de 1,4 milhão de toneladas se deve à revisão positiva das inteligências das empresas associadas à entidade com base em informações sobre área plantada e produtividade. Segundo dados divulgados pela BIOV, o processamento da soja também cresce em 500 mil toneladas, de 52,5 para a última projeção, para 53 milhões de toneladas no atual cenário. Muito em função da maior procura por farelo e óleo de soja no mercado, motivada por fatores como aumento da mistura de biodiesel, adicionado ao diesel comercial, de 10% para 12%. Nos 3 primeiros meses desse ano, o esmagamento chegou a 12,1 milhões de toneladas, um salto de 5,6% em comparação ao mesmo período do ano passado, que foram de 11,5 milhões de toneladas. E agora eu vou conversar com Matheus Itagiba. Ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. O cenário brasileiro e mundial dos grãos. Será que essa recuperação ela está desenhada para curto, médio ou longo prazo?
Matheus Itagiba, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez, para falar de um tema interessante que está mexendo com o mundo todo. Tá tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus, bom dia para a nossa audiência. Realmente é um tema que está sendo muito falado e muito buscado, né, que são as informações sobre os preços, né, de milho e de soja aqui no Brasil, né, que despencaram desde o início do ano. Agora, Matheus, eu fico me perguntando o seguinte: o mundo compra muito do Brasil, a China compra muito do Brasil. De repente, será que a produção, tanto de milho quanto de soja, em nível mundial, foi muito maior daquilo que se esperava? Ou a China falou, não, nós temos estoque, dá para segurar, não vamos comprar agora, vamos esperar baixar o preço? Eu fico, às vezes, me perguntando como é que uma commodity tão importante, onde, basicamente, 45%, 50% de tudo aquilo que é consumido no planeta vai soja. O frango come milho, o suíno come milho, o boi come milho, para produzir leite come milho, enfim. Sabe, tem hora que eu fico falando, será que isso é uma jogada, não é jogada? O que está acontecendo? De fato, a China ela está bem carregada de soja, né? Os estoques mostram uma posição muito confortável, inclusive a margem de esmagamento. Então, no momento, a China está bastante paciente em relação à compra de grãos. Inclusive, no mês de maio, a China teve mais cancelamentos de compras de milho do USDA, lá dos Estados Unidos, do que propriamente compras para a próxima safra. Isso mostra a posição que eles têm de estoque muito confortável, de milho também. E aí, eles começam a olhar para o Brasil, né, nesse momento, que o Brasil tem o milho mais barato para ser exportado, né, entre os grandes produtores, e aí começa a ficar nessa espera, né? Que momento que as exportações brasileiras elas vão tracionar? Eu comentava, eu me lembro muito bem, até eu anotei aqui, eu comentava mais ou menos no finalzinho do ano de 2021 para 2022, eu falava assim, olha, a China está fazendo um mega estoque de soja, de milho, de carne, enfim, ela está estocando muita coisa e ela tem muita coisa guardada até o ano lá de 2024, 2025. Aí eu me lembro que teve uma pessoa que falou assim, mas quem que falou isso para você? Eu falei, olha, eu fui atrás, li, o próprio governo chinês está fazendo isso. E prova também a quantidade de coisas que eles estão comprando, é muita coisa. E não deu outra. Eles estão com estoque regulador muito forte, que dá para aguentar aí um ano e pouco. E a China, então, ela vem agora, como você falou, ela dá uma pisadinha no freio, até a coisa dá uma ajustada, e está se ajustando, queira ou não está se ajustando, e eu acredito que para o segundo semestre nós vamos ter aí uma reversão de valores não tão importante ou interessante como a gente queria e pensava, mas vai ter uma melhora sim. Sim, de fato, existe essa espera aí pelas exportações para a China, né, a partir do final desse mês, inclusive, principalmente para o milho brasileiro, que é quando começa a melhorar o programa de exportação do cereal, mas a gente tem que ver também que, no momento, nos Estados Unidos, se configura uma projeção de seca para o próximo mês, né? A China ela tem comprado, o que a gente chama da mão para a boca, né, apenas reabastecendo o que ela precisa, mas caso se configure esse cenário climático, né, que a gente chama de transição de Laninha para El Niño, né, o fenômeno meteorológico que acontece lá no Pacífico, pode acontecer um problema lá na safra norte-americana. O que significa isso? No Pacífico, no Oceano Pacífico, os mares estavam um pouco mais frios que o normal, e isso aconteceu por 3 safras consecutivas, e agora eles vão para ficar mais quentes que a normal climatológica, né? Que significa El Niño. E quando isso acontece também uma inversão, uma mudança nos padrões de chuva, de umidade e de temperatura lá nas zonas produtivas dos Estados Unidos. E justamente a zona de maior produção, que é no cinturão agrícola, nos estados ali de Illinois e Iowa, essa zona deve ser uma das mais afetadas. De fato, hoje, o trigo norte-americano, né, o trigo de inverno, ele já está tendo uma certa quebra. O estado do Kansas, que fica ali no centro dos Estados Unidos, ele deve registrar a menor safra desde os anos 60. E aí fica esse aguardo aí para quando que o mercado vai começar a reagir a essa projeção climática que pode se configurar para junho. Então,
Historicamente, a última vez que isso aconteceu, né, na verdade, não há precedente histórico de 3 laninhas transicionando para um El Niño. Na verdade, a última vez que aconteceu foi em 2012, de 2 laninhas para um El Niño. O mercado ele veio em baixa da mesma forma que está acontecendo hoje. E aí a gente fica esperando, né? O que vai acontecer? O mercado ele aprendeu, porque lá em 2012, quando esse cenário ele se configurou, né, o mercado disparou, né, tanto da soja quanto do milho, mas depois se mostrou que o problema não era tão grave e os preços eles voltaram ao normal ali no segundo semestre. Mas tudo está indicando que nós teremos um segundo semestre, vamos dizer, pelo menos aqui para o Brasil, melhor um pouquinho do que está sendo agora. Agora o preço que a gente está pagando é um preço muito alto. Pessoal do leite, pessoal da carne, enfim. Está bom, razoavelmente bom para o pessoal dos suínos e também das aves, porque o milho está muito baixo, a soja está muito baixa e o mercado para essas 2 proteínas, para essas 2 carnes, não estão assim dos piores, não. Mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter um segundo semestre um pouquinho melhor. Agora, nós temos que tomar cuidado porque o Laninha, o El Niño, está chegando aí e pode ser um problema para nós também aqui no Brasil, né? Ele pode ser um problema, ainda está um pouquinho longe para falar sobre o cenário brasileiro, então a gente realmente está focado para ver o que vai acontecer lá nos Estados Unidos a partir de junho. Aqui no Brasil, a colheita, né, do milho de segunda safra, ele começou agora ali em algumas regiões do Mato Grosso, ele ganha tração em junho e tem o ápice ali com 70% do milho de segunda safra colhido em julho. E aí acontece o grande suspense, né, da logística brasileira. Como que vai comportar todo esse milho que virá da segunda safra? E aí a gente deixa nosso recado ao pecuarista, né, que precisa de milho. A gente vai ver como que vai também se desenvolver a questão dos entraves entre Rússia e Estados Unidos, que no início da semana já começou a ter algumas tensões a mais, e o milho a gente veio disparando lá na Bolsa de Valores, portanto, pode ser um bom momento para comprar o milho, né, aproveitar os preços como estão, não está no patamar mais favorável, dos R$40 a saca, né, na Bolsa Paulista, mas os patamares já são bastante interessantes em relação ao começo do ano. É verdade. E seria muito interessante também apagar o pavio dessas bombas que estão pegando fogo aí, tanto na Rússia quanto na China e também nos Estados Unidos. Está uma confusão aí meio grande. Bom, Matheus Itagiba, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, muito obrigado mesmo. Eu também quero aproveitar e mandar um abraço para Letícia Azevedo, agrônoma, e que está com a gente aí no agronegócio há muito tempo. Muito obrigado, Letícia, um grande abraço a você. Matheus, muito obrigado e até o próximo. Muito obrigado, Toninho, um abraço à nossa audiência. E depois do intervalo, eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar também sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre carro movido a energia. E vou falar também do crescimento do setor agropecuário e também da safra da soja 23-24. As previsões são de crescimento, segundo o relatório do USDA. Nós voltamos já, é um minuto só. Semana tá acabando, né, minha gente? E no Jornal do Meio-Dia desta sexta, você vai ver. O laudo de identificação das 2 meninas mortas pelo pai já saiu e os corpos já foram liberados para a família. A identificação só foi possível através de exame de DNA. 11h45 ao vivo comigo, Lucílio Macedo, com a Finhold e toda a equipe. Até lá! Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim.
30 anos de Senar Goiás. E que venham mais 30. Hoje, após de noite, Operação Mesquita. Em 100 dias de trabalho, os deputados e deputadas estaduais destinaram mais de 30 milhões de reais para benefícios em cada canto de Goiás, através de economia no Poder Legislativo. Chegou o recurso da Alego, inclusive para o Corpo de Bombeiros, gente. Isso mesmo, foram destinados 10 milhões de reais para que, junto com o governo de Goiás, sejam construídos postos avançados em Caiapônia, Jardim Gá em Lusiânia, Novo Gama, Alto Paraíso, Campos Belos e tem mais. Está sendo construído em Goiânia o CORA, o Hospital do Câncer de Goiás. Essa, que é uma obra do governo de Goiás, teve a parceria dos deputados e deputadas estaduais com repasse de 6 milhões. E em Águas Lindas, teve trabalho da Casa de Leis? Por aí também tem participação da Assembleia Legislativa. 1 milhão e 100. Essa foi a verba aprovada para a conclusão do Hospital de Águas Lindas. Mais uma obra do governo de Goiás. Isso sim é gestão servindo a população. Assembleia Legislativa de Goiás. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Chegou a sua vez. Raça forte na Vesa. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até 60 mil reais. E mais, Ranger automática completa por 199.900. Isso mesmo, banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por 199.900. É a líder de vendas com desconto de até 60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Navesa. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do crescimento do setor agropecuário. A expansão da agropecuária brasileira, ela acumula um ritmo vertiginoso de crescimento neste século. Apesar desse desempenho nunca ter ocorrido antes na sua curta história, iniciada durante a década de 1970, há ampla probabilidade da continuidade desse processo nos próximos anos. Os avanços nas tecnologias sustentáveis tropicais, elas prosseguem para as lavouras proporcionarem rentabilidades estimuladoras para os produtores, em especial na sojicultura. Aí estão as explicações para essa performance notável. De fato, quando se toma como exemplo as safras de grãos entre 2012 e 2013 e 2022 e 2023, fica evidente o tamanho enorme do aumento verificado na área, que cresceu quase 44%, a produção cresceu 67% e a produtividade 53% da safra de grãos. E nesse mesmo período, o valor bruto da produção, o VBP, que é calculado pelo Ministério da Agricultura para 27 atividades, aumentou de 840 bilhões para 1.200 bilhões de reais, ou seja, cresceu 46%. Se pressupor como correspondente a 2/3 do VBP, o orçamento de custeio teria passado de 560 bi para 820 bilhões de reais. A CNA, ela fez um levantamento em 2021 para analisar a distribuição do funding, do crédito rural. E o resultado mostrou que de onde vêm os financiamentos para a originação dos produtos na agropecuária? 36% vem das instituições financeiras,
36% dos próprios produtores e 28% de trades, distribuidoras, cooperativas e mercado financeiro. E agora eu vou comentar sobre a safra de soja 23-24. As previsões são de crescimento, segundo o relatório do USDA, olhando para o futuro. O USDA antecipa outra safra recorde de soja 2023-2024 para o Brasil, estimando que a produção alcance um número sem precedentes de 163 milhões de toneladas. O plantio da próxima safra está previsto para começar em outubro de 2023 e com compromisso contínuo com a inovação e as práticas agrícolas sustentáveis. O Brasil parece estar pronto para manter a sua posição como potência global da soja. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a Bahia alcançou a maior produtividade entre os principais estados produtores de soja, estabelecendo um novo recorde de 4 toneladas por hectare. Isso é seguido de perto pelo Mato Grosso também, alcançando um rendimento recorde de 3,7 toneladas por hectare e o Paraná 3,8 toneladas por hectare. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar sobre carro movido a eletricidade. Será que é a solução para a mobilidade e transporte de cargas? Guido Juliano, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E como é que fica? Carro elétrico é um negócio bom, não é um negócio bom? Ou nós temos outras energias que podem ser utilizadas aí com o carro? Antônio, a gente vê que hoje o mundo inteiro comenta sobre a questão da mobilidade através de carros elétricos. E principalmente a Europa está muito envolvida nisso, as montadoras europeias também. Ocorre que para se produzir energia para carregar essas baterias lá na Europa, o consumo é muito grande e é de derivados de petróleo. E então fica elas por elas. Nós estamos falando num carro elétrico que seria ambientalmente correto, porém, quando você vai olhar a quantidade de carbono emanado por esses carros elétricos, não nos escapamentos, porque o carro elétrico não tem escapamento, mas para se produzir a energia elétrica para o carregamento das baterias. Então, hoje nós estamos assistindo a maior montadora de automóveis do planeta, no caso a Toyota, não levando em consideração este modismo do carro puramente elétrico. A Toyota quer investir em veículos movidos ao hidrogênio verde e desponta no mundo que o principal produtor de hidrogênio verde será o Brasil, porque para você produzir o hidrogênio verde, você terá que ter a energia elétrica vinda de fontes renováveis. E o Brasil vem crescendo absurdamente na geração de energia através do sol, a fotovoltaica, através do vento, a energia eólica, e nós temos também a termosolar. E também temos a nossa grande matriz energética limpa, a energia hidráulica. Então, nós poderemos participar deste grande projeto da Toyota, que hoje a Toyota tem um acordo para pesquisa na Universidade de São Paulo. Ela mantém pesquisadores justamente para tirar algumas arestas na questão da mobilidade através do hidrogênio verde, Antônio. Pois é, existe um projeto que até 2030, principalmente parece-me que na Inglaterra, se não me falha a memória, não teria mais nenhum carro movido a gasolina, a diesel, nada, era tudo elétrico. Só que tem um detalhe, para produzir energia, como o Guido falou da bateria, eu preciso colocar um motorzão lá tocado a diesel, a fóssil, vamos dizer assim. E aí que está o pepino, é aí que mora o perigo. Quer dizer, eu vou produzir um carro que não polui, mas para produzir a energia que esse carro vai utilizar, eu estou poluindo, e poluindo muito. Agora, por incrível que pareça,
Daqui uns dias nós já vamos ter, ou melhor, nós já temos, né? Ainda está faltando um pedacinho aí, o etanol de soja. Nós já temos o biodiesel, tem a cana, nós vamos ter agora o etanol de soja. É uma coisa fantástica também. Então o Brasil, é uma pena que a gente não imagina a riqueza que é esse país, né, Guido? Se nós tivéssemos aí metade desses políticos nossos que estivesse assim pensando realmente no país, ninguém ia segurar isso aqui, tanto na produção de energia quanto na produção de alimentos. Mas, enfim, nós estamos aí penando, comendo o pão que o diabo amassou, devido a uma política que, infelizmente, não está olhando para essa parte que é tão importante, chamada de educação, pesquisa, né, Guido? Exatamente. E, Antônio, você falou no etanol de soja. Nós podemos produzir o hidrogênio verde através do etanol, seja ele da cana-de-açúcar, seja ele da soja. E o Brasil é um grande produtor de etanol e nós podemos ter também como matriz energética o etanol, que no posto de gasolina haverá um equipamento que vai transformar aquele etanol em hidrogênio verde, que, diga-se de passagem, ele é muito mais eficiente do que o próprio etanol, ele é mais eficiente do que o gás liquefeito de petróleo. Então o Brasil tem janelas de oportunidade, mas nós precisamos ter uma visão de futuro e que os nossos governantes enxerguem isso e montem projetos de Estado e não de governo. Porque aqui é justamente o contrário, né, Guido? Exatamente. E olha, tem mais uma coisa, nós estamos com a faca, o queijo na mão, tudo que eu sei imaginar, tudo de melhor nós temos aqui que pode começar aqui no Brasil e vender para o resto do planeta. Agora, é uma pena que, infelizmente, a gente vem batendo nessa tecla, a própria população, que infelizmente não exige, com todo respeito, é uma população deseducada, que deveria estar preocupando mais com a própria educação, com o próprio conhecimento, cultura, sabendo que nós estamos, vamos dizer assim, sentados em cima de um saco cheio de dinheiro e estamos morrendo pobre. Exatamente. Culturalmente falando, Guido, você sabe disso. Nós temos aqui reservas e mais reservas que dá para resolver o problema do mundo, mas infelizmente as coisas não andam. Eu não sei se não querem andar, se fazem questão que a coisa não ande, ou é porque não estão enxergando mesmo ou não querem enxergar. Antônio, se os nossos governantes lá de Brasília falam muito na erradicação da pobreza, mas a gente vê, entra governo, sai governo e o povo continua pobre. E nós temos tudo para gerar emprego, é só querer, né, Guido? Só Exatamente. Querer. E o setor agropecuário, quando a gente fala em agropecuário, é o único setor que mexe com tudo. É o setor que mexe com todos os outros setores. É o setor do agronegócio. Mas, infelizmente, nós estamos aí, parece que igual caranguejo, caminhando de lado e entrando dentro do buraquinho. Infelizmente. Guido, tá difícil, viu? Mas vamos continuar. Vamos continuar batendo. A sonhar. A sonhar. É através do sonho que a gente consegue a coisa real. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre muito boa, excelente, com ótimos temas. E até o próximo. Até o próximo. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as oportunidades são como o nascer do sol. Se você esperar demais, vai perdê-las. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.